Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, pelo amparo e sustentação. Que as nossas primeiras palavras possam ser realmente de agradecimento a Deus, a essa equipe de espíritos maravilhosa que nos ampara, nos sustenta, estão sempre junto a nós, a nos fortalecer, né? Num dia de sol como esse, e nós escolhemos estar aqui para conversar um pouquinho mais a respeito da doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa que nos ampara, nos consola, nos fortalece. Mas o primeiro de tudo que essa doutrina nos traz é a autonomia enquanto espírito imortal, é saber o caminho a seguir, mas principalmente a segurança de seguir esse caminho. E o tema de hoje é um tema muito importante. Aliás, eu faço parte do grupo de instrutores lá da nossa casa, da casa de Irmão Clarence. E eu amo o Livro dos Espíritos, então todos os assuntos para mim são importantes. Então, em alguns momentos eu vou estar salteando as perguntas, eu falo assim, gente, eu adoro essa pergunta, porque na verdade eu gosto de todas, tá? E a cada ano que passa, que eu estudo um pouquinho mais, que eu leio um pouquinho mais do Livro dos Espíritos, eu vou refletindo sobre os assuntos, eu vejo que eu não sei nada, que eu ainda preciso estudar mais, preciso me comprometer cada vez mais com essas reflexões, com a resposta que os Espíritos vão nos dando, porque as perguntas são fantásticas. Kardec era realmente um espírito extremamente elevado, porque ele tinha um pensamento contínuo no progresso da humanidade. E é muito interessante, né, quando a gente começa a estudar o Livro dos Espíritos, entendendo de verdade como Kardec quis passar para a humanidade, para nós estudarmos o Livro dos Espíritos, a forma com que ele organizou foi muito coerente, né? Então, a gente vai lá na questão, na Lei de Progresso, onde nós vamos falar na questão 776, onde inicia essa Lei de Progresso. É a parte do Livro dos Espíritos que de verdade eu mais amo, é a terceira parte, que são as leis morais. Então, Kardec questiona, né, os espíritos na questão 776. Serão coisas idênticas ao estado de natureza e a lei da natureza? E aí os espíritos respondem, não. O estado da natureza, o estado primitivo, a civilização é incompatível com o estado da natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, a lei de progresso, ela faz parte, é uma das leis de Deus. E nós estamos inseridos na lei de progresso, apesar de não prestarmos muito atenção, porque nós estamos sempre muito focados no que acontece no nosso contemporâneo, no que está acontecendo atualmente. Nós esquecemos muitas vezes de olhar para trás e perceber o grande salto que a humanidade já deu, a humanidade conhecida. Porque, na verdade, nós já somos, fazemos parte do orbe, já estamos aqui comprometidos com toda essa história do globo já há muito tempo. E aí a gente vai se dando conta disso quando a gente começa a refletir sobre esses assuntos. A missão dos espíritos. Como é que se dá a missão dos espíritos? Ser pai e mãe é uma missão, ser um presidente da república é uma missão, ser um varredor de rua é uma missão. Todas as tarefas, inclusive essas tarefas que a gente acha de menor valor dentro da sociedade, até mesmo esses que vivem à parte, à lei, né, à margem da lei, eles também fazem parte e estão inseridos na lei de progresso e vivem também essa lei das ocupações e missões dos espíritos. E aí a gente vai dando um pouquinho mais de leitura aqui, nessa parte onde Kardec fala a respeito do progresso da humanidade, né, da lei natural, que existe essa lei e que essa lei é importante para o progresso da humanidade, para o progresso dos espíritos que se encontram dentro do orbe terra, porque existem muitas moradas na casa de meu pai, mas nós estamos inseridos nesse orbe. Talvez, não sei dizer,
poderíamos ter vindo de outro orbe, mas estamos vivendo aqui na Terra. Então, ele também continua falando aqui na questão 779, onde ele vem falando, né, da marcha do progresso. A força para progredir aure o homem em si, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Será que o progresso é fruto apenas do ensinamento ou está contido dentro do espírito? E aí Kardec responde: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio de contato social. Então, essa questão é uma questão que ela vai estar envolvendo diretamente as questões das missões, né, dos espíritos. E quando a gente começa a refletir das missões dos espíritos, nós vamos lembrar lá atrás, quando foi desprendido a massa de terra, né, do sol. E aí, Deus, nosso Pai de amor, de infinita misericórdia por todos nós, preparou um espírito ou um grupo de espíritos para que, junto a essa massa, pudesse ali criar um novo planeta. E foi dado a missão ao nosso querido irmão, que nós hoje já temos esse conhecimento, possuímos esse conhecimento, e é um conhecimento muito importante, porque nós não vamos mais achar que o planeta está em desalinho, porque a gente sabe que Jesus está no leme, e aí a gente entende muito melhor quando a gente começa a estudar o passado. E aí, quando foi desprendido a massa, e Jesus, juntamente com os seus auxiliares, vocês vão estar lendo isso melhor e mais aprofundadamente no livro A Caminho da Luz. É um livro belíssimo, eu sou encantada com esse livro também, porque ele conta a trajetória do planeta no qual nós fazemos parte. Ele conta desde a sua formação até os dias atuais. Então, quando estava lá na formação, juntamente com Jesus e seus auxiliares, eles estavam planejando todo o caminho que iria seguir a Terra, até os dias atuais, porque o espírito superior são espíritos que eles não planejam como nós, né? Nós planejamos um ano, iniciamos o ano de 2019, já temos aquela lista enorme. Emagrecer, parar com algumas atitudes, melhorar outras, né? Claro, porque a gente só piora não, a gente melhora também. Então, se eu já deixei de fazer alguma coisa, opa, já parei de comer açúcar, então eu vou continuar a fazer isso, vou parar de comer açúcar e vou continuar. É difícil? É. Mas a gente continua. E assim foi Jesus e seus auxiliares, lá atrás, planejando todo o planeta Terra, para que ele, no ponto que chegasse um momento onde eles pudessem receber espíritos que iriam vir de outro orbe este que iria passar uma categoria superior, e que esses espíritos não teriam mais condições de viver lá. Também está um pouco mais esmiuçado no livro Exilados de Capela. Então, esse planeta, né, o planeta Terra, foi preparado para receber esses irmãos, que já tinham avançado conhecimento superior na parte intelectual, mas a sua moralidade ainda tinha um pouco de desalinho, ainda não estava de acordo com as possibilidades de continuar vivendo em capela. Então, eles necessitavam de um outro local onde eles pudessem dar continuidade à sua vida de espírito imortal, e esse local escolhido foi o planeta Terra, e eles foram trazidos para cá, onde Jesus e esses espíritos auxiliares se comprometeram com a evolução, com o auxílio, com o progresso desses espíritos. E aí a gente percebe que já está instituído a missão.
A missão de alguns espíritos, a missão de Jesus, de receber esses espíritos e conduzi-lo pela senda do bem, fazer com que esses espíritos pudessem ter condições apropriadas para o seu crescimento espiritual. E isso eles encontraram aqui, apesar de quando a gente olha para trás, né, a gente fala assim, meu Deus, como nós éramos bárbaros. E éramos sim. Porém, olha quanto progresso esses espíritos nos trouxeram. Trouxeram algumas ciências que perduram até hoje. Óbvio que a tecnologia, o progresso, foi fazendo com que elas se melhorassem, mas muitas perduram até hoje, conhecimento. Até hoje há determinados pensamentos de como foi feito isso, como foi feito aquilo, e realmente, né, como foi feito, a gente para pensar como eles conseguiam fazer determinadas estátuas, por exemplo, no mármore, com pedras e instrumentos tão sem possibilidades, né? E ali eles não tinham recursos tão tecnológicos e mesmo assim eles eram capazes de criar, de fazer as coisas acontecerem, porque a sua inteligência, a sua capacidade, a sua vontade, que são as potências da alma, estavam extremamente ampliadas, ao passo que a sua moralidade ainda eles tinham dificuldade em relação à sua moralidade. Mas aí a gente vai ver a missão de Jesus, que era uma missão de conduzir esses espíritos até que eles pudessem se tornar aptos a retornarem ao seu ponto de origem, que é desculpa, gente, estou um pouco enrolada aqui. A capela, né? Então a gente vai percebendo que tudo existe uma missão a ser cumprida, existe um progresso e existe também uma forma de se fazer. Nada é feito a moda que a gente acha, né? Vai lá e faz, assim. Não, há uma programação, há todo um programa feito pela espiritualidade superior para que se alcance o êxito. Porém, aos nossos olhos, né, ainda tão pouco desenvolvidos, a gente acha que lá atrás nada estava corretamente sendo feito, quando na verdade estava tudo correndo da melhor maneira possível. E tudo foi se desenvolvendo, os espíritos foram sendo acolhidos e recebidos aqui no planeta Terra, o progresso foi acontecendo, as missões foram dadas aos espíritos superiores para que eles pudessem estar junto a nós e gradativamente eles irem fazendo o quê? Como se desenvolvessem as nossas consciências. E aí, com o passar do tempo, dos séculos, passado o tempo, Jesus falou, chegou um momento da minha ida. Eu preciso estar junto com esses irmãos para que eu possa fazer com que eles compreendam, que eles tenham um exemplo físico do que é ser um espírito superior, de como eu devo fazer para me conduzir dentro de uma encarnação. E assim Jesus esteve junto a nós, encarnou, para que ele pudesse conduzir de forma cabal esses espíritos que ele aceitou a missão do Pai. E ele esteve junto a nós, se colocou à disposição, fez tudo o que era possível para nós, naquele instante onde ele encarnou. E quando ele encarnou, nós estávamos no processo de transição entre o planeta primitivo e o planeta de prova e expiação que nós vivemos hoje. Então, tudo que Jesus fez era possível naquela época e hoje também. E hoje, mais ainda, cabe a cada um de nós buscar, né, exatamente esse conhecimento e tentar, usar
esse conhecimento que nós já possuímos de como nos conduzir através das lições de Jesus. E aí, essa preparação, ele tem como auxiliar Kardec, Leon Denis, que esteve junto a ele até mesmo antes da sua vinda, porque Kardec e Leon Denis já faziam parte da sociedade, né, lá na Europa, os druidas. Eles eram sacerdotes druidas e eles possuíam conhecimento suficiente para alavancar o progresso moral daquela época. E assim, com o passar das encarnações, esse conhecimento foi sendo disseminado, foi sendo trazido sempre ao conhecimento. Porém, a humanidade, toda vez que acontecia algo que trazia fora, né, do conhecimento real que a humanidade possuía, tudo era trazido como fantástico e maravilhoso. Ou se exterminava com aquele que trazia o conhecimento, ou abafava-se o conhecimento. Por isso o progresso é tão difícil, foi tão difícil o progresso da humanidade. Ainda é muito penoso. Mas Jesus sempre contou com os seus auxiliares, né, para que eles pudessem estar sempre trazendo à baila o conhecimento verdadeiro da doutrina espírita. Então, os missionários, mesmo anonimamente, como Kardec, que na época, né, antes do Cristo, hoje a gente tem o conhecimento das diversas encarnações que Kardec já teve junto a nós, junto à humanidade. Ele foi um missionário, ele teve uma ocupação útil dentro, né, da sociedade humana. E ele também vai trazer para nós esse conhecimento. Ele vai trazer para nós esse conhecimento que, trazendo esses espíritos amigos que gradativamente vão trazendo o conhecimento de Deus. Porque quando Jesus esteve junto a nós, ele trouxe conhecimento de Deus Pai, de um Deus de amor, de um Deus que cuida de nós. E foi, aos poucos, cada um ocupando, né, as suas missões. E tem um espírito que eu gosto muito, que é o espírito Vicente de Paulo, que ele faz parte até mesmo do grupo de espírito que fez a codificação, onde a sua história, como ele alavancou o progresso, né, das pessoas que estavam ali à sua volta. E isso é tão bonito de observar, porque naquele período onde ele estava presente, encarnado, ele não tinha esse título, a gente não tinha esse conhecimento a respeito dele. Ele simplesmente, quando encarnado, ele viveu, ele aproveitou a oportunidade e fez todo o possível para que todos que estavam à sua volta pudessem ser sensibilizados pelo amor. Ele esteve presente, né, ele encarnou junto a nós no ano de 1581. Ele morava no sul da França. Ele nasceu na aldeia, no sul da França. Então, a família possuía terras e um rebanho de vacas. Ele vinha de uma família pobre, né? Mas mesmo assim possuía alguma coisa. Sendo nele se manifestava uma inteligência aguda, um olhar observador, um espírito vivo, um coração generoso e sincera devoção a Maria, o que foi motivo que os pais encaminharam ele ao estudo eclesiástico. Ele foi ordenado um sacerdote aos 19 anos. Então, esse espírito, quando encarnado, ele já possuía esse olhar diferenciado. Ele já era generoso, ele era atento a todos que estavam à sua volta, necessitando de ajuda, de amparo, de sustentação. E antes dos 19 anos, ele já fazia muitas coisas de benefício a todos que estavam à sua volta. Ele já tinha esse coração puro, esse coração generoso. E ele foi levado a ser sacerdote, né? E aí ele continua assim a história dele, a biografia dele.
Por poder frequentar os estudos, o jovem estudante, ele dava aula aos filhos do juiz, para que ele pudesse arrecadar dinheiro suficiente para manter os seus estudos. E mais tarde, ele leciona também para outras famílias da nobreza. Em 1610, a rainha Margarida, ex-esposa do rei Henrique IV, admite Vicente entre seus esmolares, ou seja, encarrega-o de distribuir as esmolas. Afetuoso, visita os doentes, abranda as desavenças, dissipa as dúvidas, instrui na fé. Ele faz todo o possível para transformar a sociedade na qual ele vivia. E ele fazia isso com muito amor. Ele tinha dentro dele esse desejo de colaborar. Contudo, Vicente vive no mundo dos grandes e dos ricos, esmoler da rainha Margarida e protegido pela senhora de Gonde, até os dias em que opta por se dedicar à instrução ao serviço dos camponeses. Então, ele começa a criar cooperativas. Ele tem um plano dentro dele onde ele falou, poxa vida, se eu pego a esmola e levo para o outro, por que eles mesmos não podem produzir alguma coisa? Por que eles não podem fazer alguma coisa para que eles mesmos se mantenham? Então, ele cria pequenas cooperativas, ele cria métodos de agricultura para aquelas pessoas que não tinham condições de se manter. Então, ele incentiva o outro a crescer. Então, o objetivo desse espírito encarnado era fazer o progresso do outro. Como ele tinha a possibilidade de estar entre todos aqueles que tinham mais condições, ele sensibilizava o coração daqueles que tinham o recurso material e levava aqueles que não tinham. Mas ele não se conformava apenas em dar a esmola. Ele queria que eles produzissem algo. Eles queriam que eles saíssem daquela inércia de estar parado, simplesmente recebendo. E isso é tão importante porque ele cultiva no coração do outro o desejo, a vontade de melhorar. Ele faz com que o outro cresça. Então, esse irmão, ele continua. E ele faz isso por muito tempo, né? Então, num domingo, ele recebe a notícia de uma família miserável que estava à morte. Estão todos doentes, instalados pelo seu sermão. Ele pede que todos aqueles que estavam ali no seu sermão prestem auxílio à sua família, aquela família doente. Então, a gente percebe o quanto esse irmão, né, Vicente de Paula, ele conseguia, com a sua palavra, tocar o coração do outro. Nos tempos atuais, onde a gente tem tanta dificuldade, né, de tocar o coração do outro, de levar uma palavra amiga, de levar um consolo, ele conseguia fazer que a região, onde quer que ele se encontrasse, porque a história ele vai levando, ele vai a vários locais, né, ali do sul da França, várias cidades, eles passam para levar justamente esse toque de sensibilidade. Ele faz com que as pessoas olhem para o outro, olhem para o lado, olhem para fora de si mesmo, já naquele período, em 1617. Ele já conseguia transformar corações. Então, a sua missão era uma missão muito nobre, porque além de estar ali crescendo enquanto espírito imortal, porque ele fazia o que era pedido dentro da sua encarnação, dentro do seu planejamento, ele continuava, né, a crescer enquanto espírito imortal, mas ele não crescia sozinho. Ele crescia e levava todos aqueles que ele conseguia sensibilizar. E ele era um espírito tão sensível que ele conseguia fazer com que generais, né, que eram responsáveis por masmorras, onde os presos daquela época ficavam presos. Aí eu fico imaginando, se hoje nós temos no nosso país, nos tempos atuais, presídios onde sequer um ventilador pode ser levado, que
as notícias que nós temos, né, de quem frequenta ou quem trabalha, é que são as piores acomodações possíveis. Ele conseguia sensibilizar as pessoas que tomavam conta desses presos que ficavam acorrentados pelo pescoço e recebiam o pior das alimentações, que era um pão mofado, era um local infecto, a água era as piores possíveis, as condições de saúde na qual eles viviam eram as piores, e ele conseguia não só sensibilizar aquele que cuidava, né, que tinha como missão o trabalho de cuidar desses presos, mas ele também conseguia sensibilizar almas tão sofridas, que apesar de estarem ali por algum motivo, né, de ter saído da lei da sociedade da época, né, eles foram contra a lei da sociedade, eles estavam ali reclusos, ele conseguia sensibilizar pelo seu amor, pela forma com que ele tratava aqueles presos. E ele fazia isso com tanto carinho, que ele conseguia falar do Evangelho. Ele levava o Evangelho, ele falava de Jesus, ele falava de amor, ele conseguia falar de perdão num ambiente tão hostil, num ambiente onde, com certeza, a dor, a revolta, a angústia e o ódio prevalecia, porque aquelas almas, aqueles espíritos, né, aqueles homens que estavam ali, eles nutriam isso diariamente. E ele, com todo esse potencial de amor, de bondade, ele tinha essa missão, era uma das ocupações dele, levar o mínimo, né, de carinho e atenção a esses presos piores condenados lá. E isso é interessante a gente ressaltar, porque não é qualquer um que consegue tocar o coração do outro. Muitas vezes nós nos afobamos, somos o dono da verdade e não conseguimos tocar verdadeiramente o coração, porque às vezes a nossa missão é apenas ouvir, mas nós queremos falar. Então, ele tinha essa capacidade de sentir o coração dolorido e cuidar desse coração. Cuidar a tal ponto desses espíritos, desses homens, né, daquela época lá encarnados, sofrendo, eles chamavam de pai. Olha que coisa linda, toda vez que eu leio essa passagem, eu fico emocionada, porque imagina, você conseguir tirar amor, fazer com que ele nutra amor num ambiente tão hostil. E era isso que esse espírito Vicente de Paula conseguia fazer. Ele nutria o amor, ele fazia crescer o desejo do bem. Então, ele foi um missionário que esteve junto a nós. E não só junto a nós, mas até hoje, porque nós temos acesso à sua biografia, nós temos acesso a esse conhecimento do que ele fez no passado, e temos o mais importante, acesso ao Livro dos Espíritos, lá o questionamento que Kardec fez, e ele responde. E é tão coerente a sua resposta no Livro dos Espíritos, 800 e alguma coisa, agora eu não me lembro a questão que ele responde, acho que está aqui. A questão do Livro dos Espíritos é a 888. Então, assim, mas é muito coerente a resposta desse espírito falando sobre a caridade, sobre a forma que nós devemos doar, como nós devemos nos comportar a estar doando algo para alguém. Então a gente percebe que a missão dos espíritos é uma missão que a gente às vezes coloca ela muito alto. Eu não tenho capacidade, eu não tenho uma missão, eu não tenho nada para fazer aqui, o que eu estou fazendo aqui? Muitas vezes a gente se questiona em relação a isso. Porém, muito, muito pelo contrário, todos nós, sem exceção, temos uma missão a cumprir. Nós temos um cronograma que foi planejado minuciosamente antes das nossas encarnações. E esse planejamento, ele também vai acontecer juntamente com todos aqueles que nos cercam, né? A nossa família, os nossos filhos, as nossas escolhas. É óbvio que nós também bagunçamos um pouco o nosso cronograma, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então a gente vai fazendo escolhas ao longo das nossas vidas, mas Deus é
tão generoso. E os espíritos amigos são tão bondosos porque eles têm a missão de estar junto a nós, nos oferecer a oportunidade de voltar para o eixo, né, para o caminho correto, de estarmos sempre junto às leis de Deus, para que a gente não sofra. Então, a nossa missão, né, como está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta... Kardec pergunta assim aos espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Aí os espíritos respondem: Deus lhe impõe a encarnação como fim de fazê-los a chegar à perfeição. Então a encarnação nada mais é do que a possibilidade que nós temos de chegarmos à perfeição, de alavancarmos o progresso moral, de estarmos vivendo dentro da lei de progresso, essa lei que eu falei no início, que todos nós estamos inseridos. E também ele continua falando aqui, visa ainda outro fim a encarnação, a de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. E esse trecho é tão importante porque ele vem falando da parte que cabe a cada um de nós. Então, todos nós temos missão e ocupação. Ninguém veio aqui a passeio. Nós não estamos aqui simplesmente para ocupar um espaço, para sofrer com calor, para estarmos numa cidade que às vezes a gente fala assim, estamos sem governo, sem isso, sem aquilo. Nós não estamos aqui à toa. Nós temos sim o nosso papel muito importante dentro da criação. Nós fazemos parte desses espíritos auxiliares que estamos juntos, né, com Jesus, e principalmente nós que já estamos nesse processo de buscar o conhecimento espiritual, que a gente possa fazer a diferença no nosso núcleo social. Às vezes lá na casa, né, quando eu estou no grupo estudando o Livro dos Espíritos, eu sempre falo, né, que nós estudamos lá quinta-feira às 7h30 da noite. E às vezes é o único momento que nós temos de conversar sobre doutrina espírita com quem realmente conversa sobre doutrina espírita, porque às vezes no trabalho, na família, nós não temos. Então, a nossa possibilidade de refletir, de buscar o conhecimento é muito grande, porque nós estamos dentro de um espaço onde foi preparado pelos espíritos, cada um ocupa o seu espaço, né? Então, nós lá que fazemos parte dos expositores do Livro dos Espíritos, nós somos dirigidos e pedimos sempre o auxílio a Eurípides Barçanufo. Então, com certeza absoluta, espíritos da falange de Eurípides Barçanufo vão até nós nos auxiliar nesse trabalho, nos orientar na condução do pensamento, do raciocínio do Livro dos Espíritos e de cada livro também que existe do estudo lá da nossa casa. Acredito que aqui também seja a mesma coisa. Então, essas são as ocupações de alguns espíritos, que eu sempre falo, eu agradeço muito os espíritos anônimos, porque eles vêm na missão, né, de trabalhar em nome desses espíritos que a gente chama sempre no início, que no caso lá na nossa casa do Livro dos Espíritos é Eurípides Barçanufo, que é o patrono lá do Livro dos Espíritos. Então, a missão desse espírito é fazer com que o grupo de estudos da noite, que a gente tenha mesmo o amparo, a sustentação, que a gente consiga refletir, que as nossas ideias se encadeiem da melhor maneira possível. Aí, findado o estudo, cada um vai para a sua casa, cada um vai para o seu universo particular. E dentro desse universo particular, vem aí a missão de cada um. Nós precisamos refletir, nós precisamos levar o conhecimento doutrinário, porque como a gente fala, a missão é para Chico, é para Kardec, é para Leon Denis, são para esses espíritos de escola. A gente esquece que nós também temos as nossas missões, e as nossas missões são essas: levar um pouquinho do conhecimento
Às vezes é muito difícil, porque está aqui na tribuna, é difícil, não é fácil. Eu, particularmente, eu gosto mais de estar em sala, porque a gente troca, eu me movimento muito, então eu gosto de andar, gosto de falar bastante. Mas eu vejo que a troca é muito importante. Levar o conhecimento doutrinário de uma forma o mais próximo ao pensamento dos espíritos é muito importante. E isso que nós fazemos de divulgar a doutrina espírita é algo que faz parte do crescimento que nós tanto almejamos. Como que nós vamos chegar a um planeta de regeneração sem que nós façamos a nossa parte? Então, a missão de cada um de nós, se a gente não sabia que nós tínhamos a missão, é essa. Elevar para a sociedade, do nosso núcleo social de cada um pouco desse conhecimento no nosso trabalho, a nossa forma de pensar, a forma com que os espíritos se comportam, tentar reproduzir. Ai, Andréia, é tão difícil, realmente, é muito difícil a gente ter um comportamento desses espíritos superiores, não julgar, né? Como fez Vicente de Paulo, estava lá junto aos condenados, aos mais necessitados do amparo do Evangelho, de obter o conhecimento para não errar mais. Olha que exemplo belo ele nos deu. Porque está com aqueles que comungam com o nosso pensamento é muito fácil. Como eu falei, lá às 7h30 da noite na nossa casa, a gente começa a estudar, nossa, como flui. Quando dá 9 horas, a gente não quer nem ir embora, porque o assunto é muito gostoso, porque a gente pensa semelhante. Mas imagine entrar dentro de uma instituição carcerária, falar de amor, falar de Jesus, falar que Deus é amor, que você está ali, mas aquilo tudo vai passar. É algo muito difícil. É algo que às vezes beira o incompreensível. Porque entender que Deus é Pai, quando eu estou sofrendo, é muito difícil. E essa é uma missão que muitas vezes nós podemos levar. Quantos de nós aí não temos alguém que está sofrendo? Alguém que muitas vezes precisa apenas de um abraço. E a gente não tem essa sensibilidade. Cabe a nós, que já temos um pouquinho, porque não temos muito conhecimento ainda, mas o pouquinho de conhecimento que nós já temos nos permite agir dessa forma. Levar um pouquinho dessa doutrina maravilhosa que nos ampara e que nos consola, e que seria egoísmo da nossa parte guardar. Então, quando eu chego num ambiente de trabalho que às vezes não é tão legal, né? Porque às vezes um chefe não é tão bacana, coloca o nomezinho dele na caixinha de radiação, pede pelo aquele companheiro, pede ao guia espiritual, porque todos nós, sem exceção, temos o nosso guia espiritual. Então, conversa com Jesus e pede o amparo e o auxílio para aquele irmão, ao invés de julgar o comportamento dele. Faz a sua parte. Essa é a sua missão, aonde você está inserido. E aí a gente vai percebendo que se o nosso comportamento for modificado, a gente consegue também influenciar o outro, mesmo sem perceber. Mesmo sem a gente notar, vem alguém e fala assim, você vai lá naquela casa espírita que você frequenta, leva esse nome, traz um jornalzinho para eu ler. Qual o livro que você me indica? O que você acha? Hoje em dia, eu falo muito também isso nas palestras, né? O conhecimento, ele se vulgarizou. Nós temos o conhecimento em qualquer momento. A gente abre o celular, a gente coloca lá, palestra espírita, qual assunto você tem? Tem Vadimeco Espírita, que você coloca um assunto, ele já te diz o livro, a página, os autores. Olha só como nós temos o conhecimento à nossa mão. É só utilizar. E essa é uma das missões dos espíritos encarnados, fazer parte dessa criação, porque é muito fácil a gente colocar a missão na mão do outro, mas a gente se colocar como missionário, né, é muito difícil, porque a gente não quer se comprometer. É a mesma coisa quando a gente é pai e mãe,
ou responsável, né? Eu tenho 2 filhos, a minha filha fala que não quer ter filho, eu até falo, filha, por favor, eu quero ser vó, por favor. Ela, não, mãe, não quero. E aí os jovens de hoje em dia, eles realmente não pensam mesmo nisso. Mas ela fala, mãe, eu fico pensando, como é que eu vou ter filho num mundo como esse? E olha que foi espírita desde praticamente da barriga, todos 2, mas eles não têm a fé no futuro. Porque se a gente pensar como é que eu vou ter filho nos tempos atuais, realmente não dá vontade de ter, mas eu tenho que ter fé no futuro. Eu tenho que acreditar que nós vamos viver dias melhores. E se o espírito nasce agora, é uma criança, é porque ele tem a necessidade de viver num momento como esse. E cabe a nós, pais, mães irresponsáveis, se utilizar da doutrina espírita para justamente conduzir da melhor maneira possível esse espírito. Eu falo isso porque a minha filha vai fazer 24 anos e ela é advogada. E ela foi evangelizada, né? Assim, lá em casa eu fui um pouco bem assim, era obrigado a ir para o centro. Ia para o centro sempre. Não tinha conversa. Tinha que ir para a evangelização às quartas-feiras e no início, né, criança vai bem, mas quando foram ficando adolescentes, eles rateavam um pouquinho, mas não, vai para a evangelização, não quero saber, não tem conversa. A gente pode negociar o sábado, mas quarta-feira não tem conversa. Aí eles iam. Mas aí eles ficaram mais velhos, 18 anos, aí a vida também afastou os meus filhos da casa, faculdade, trabalho. Mas a minha filha, ela está finalizando o curso de Direito e ela estagiou na Defensoria Pública. E ela ficou um período frequentando um presídio. E eu achei tão bonito porque ela tinha um carinho muito grande, porque ela ficava com os jovens, né? Que ela olhava os casos dele, então ela tinha um grupo de jovens que ela fazia o trabalho deles. Eu não entendo bem os termos utilizados, mas ela falava lá. E o que eu achava interessante nela, e aí a gente vê a importância da evangelização, é uma missão mesmo dos pais, das mães, dos responsáveis, dos tios, de um amigo. Ensinem a quem quer que seja que tenha uma criança a levar seus filhos à evangelização. Porque a minha filha, que eu achei tão bonito que ela falava, mãe, são meninos, né, 18 a 20 e poucos anos, os casos dela, ela falava, mãe, eles podiam estar produzindo para a sociedade e eles estão dentro de um presídio, mas eu fico com pena das mães e dos pais quando vão lá falar com a gente. E isso me sensibilizou muito, porque eu vi que a evangelização fez efeito, surtiu efeito, porque hoje ela está numa profissão muito difícil, ela lida com as leis humanas, mas ela tem algo que foi plantado dentro dela e que floresceu, que foi a evangelização. A doutrina espírita floresce dentro dela. Apesar das dificuldades que ela tem pessoal em relação a qualquer coisa, né, normal, seres humanos, somos encarnados, ela tem as dificuldades dela, mas eu acho bonito quando ela fala sem julgar o outro. Às vezes eu falo qualquer coisa, ela fala, mãe, não é assim que a senhora tem que pensar. Ela ajusta o meu pensamento e eu acho isso muito importante. A gente aprende com o outro. Então, a missão também é isso. É quando a gente se deixa aprender. Não é porque eu sou mãe que eu não vou aprender com os meus filhos e vice-versa. Eu acho que ser pai e mãe é tentar conduzir, como o próprio Livro dos Espíritos nos fala aqui em algumas questões, nós precisamos conduzir e conhecer da melhor maneira possível aquele espírito que lhe foi confiado. Há muitos anos atrás, escutando a Rádio Rio de Janeiro, eu escutei um programa que ele falava, né, que os filhos eram as estrelas de Deus. Eu falei assim, nossa, que responsabilidade, né? Nós estamos com essas estrelas, com essas luzes que nós precisamos fazer brilhar. Então, a missão do pai, da mãe e dos responsáveis é isso, é tentar fazer com que o seu filho seja inserido dentro da sociedade, que ele possa viver para fazer um mundo melhor.
como diz também na Gênesis, lá num capítulo final, onde fala dos espíritos que estão chegando, e essa é uma realidade que nós vivemos hoje. As crianças que estão reencarnando hoje são crianças extremamente inteligentes. Ela tem a potência da alma, a inteligência, ela tem a vontade, que também é uma potência da alma, e o pensamento, que são três potências muito importantes. Elas têm essas potências muito alinhadas, sabe? Não é como a gente, como eu, daqui a pouco estou fazendo 50 anos, tem dificuldade muitas vezes, até mesmo com celular, de fazer coisas com tecnologia. Eles não, eles tiram de letra. Então, cabe a cada um de nós responsável, um professor que está à frente de uma classe, tentar levar da melhor maneira possível esse conhecimento, para que a gente possa, de fato, alavancar o progresso. Porque a missão de cada um é tentar fazer o bem, tentar fazer com que cada espírito seja sensibilizado na lei de Deus, que entenda ou que busque esse conhecimento, né? Eu trouxe o exemplo dos meus filhos, mas eu vejo lá na casa vários, hoje eles são todos jovens, alguns já casaram, já têm filhos, e eu falo assim, gente, a gente já conversa lá, nós somos as mais antigas da casa, né? E a gente fala assim, nossa, a gente viu pequenininho e agora já está aí com seus filhinhos, e é tão bonitinho, já levando para a evangelização. Isso faz a diferença, faz total diferença, porque eles vão ocupar lá na frente essas missões, porque a gente não sabe quem vai ser o próximo vereador, o próximo diretor de uma grande empresa. A gente não sabe o caráter desses espíritos, desses amigos, desses irmãos encarnados. Então, cabe a nós, pais irresponsáveis e, às vezes, professores, né, tentar levar esse conhecimento da melhor maneira possível. Eu tenho uma amiga também que ela é professora numa escola muito complicada, dentro de uma comunidade. E ela fala que muitas vezes, no momento da aula, né, eles são obrigados a abaixar e esperar que o tiroteio passe, para depois continuar a aula, que na verdade nem continua. As mães vêm buscar, e aí ela fala, gente, o quanto é importante um abraço, o olhar diferenciado para essas crianças. Quando está acontecendo alguma coisa dentro da comunidade delas, o comportamento na sala de aula já é diferenciado. Então, a missão daquela professora é não julgar, é se colocar no lugar daquela criança que vive aquela rotina 24 horas. Ela trabalha, ela vive às vezes algumas horas, diárias ou semanais, dependendo, né, do seu turno de trabalho. Mas aquela criança vive 24 horas essa rotina de terror, de dor, de sofrimento, mas ela tenta amenizar. Então ela cria espaço dentro da sala dela, onde ela sempre está fazendo um festival, onde ela leva muita cor, muita alegria. Festivais esse que fala sempre de amor, de carinho, de atenção. Ela é uma das professoras mais queridas do colégio, não só pelos alunos, mas também por todos os seus companheiros que estão ali. Mas ela leva a doutrina. Ela fala, gente, eu sempre busco, quando eu estou preparando a minha aula, para levar o conhecimento, levar a palavra do mestre, sem falar de Jesus, mas eu tento levar o conhecimento doutrinário para dentro de sala, para que haja uma melhora no comportamento dessas crianças, na parte também emocional e também espiritual, porque a gente sabe das companhias dessas crianças. Então a gente vai percebendo que as ocupações e as missões somos nós que estamos. Precisamos encarar, né, as nossas ocupações e principalmente sermos responsáveis pela nossa encarnação, pela trajetória que nós nos programamos para cumprir e quando chegarmos aqui encarnado. É muito difícil quando a gente está aqui, né? Modificar pensamento, modificar sentimento. Eu já tenho alguns anos de doutrina, mas quando eu faço a reflexão, eu falo assim, meu Deus, como eu poderia ter modificado? Eu ainda tenho muita coisa para fazer, muita coisa para modificar, mas eu agradeço
diariamente. Agradeço muito, já nessa encarnação, ter conhecido a doutrina espírita, porque isso faz toda a diferença, não só nessa encarnação, mas na encarnação futura. Então, meus irmãos, desculpa, eu fiquei um pouco enrolada, mas que possamos, de fato, buscar o conhecimento, mas não só buscar o conhecimento, se utilizar na nossa vida de relação, tentar fazer como Jesus fez. Tem uma passagem de Jesus que eu adoro, que é fantástico o comportamento dele e que é muito importante para que a gente possa perceber o quanto Jesus, em tudo que ele fazia, era para nos deixar de lição. Por isso ele foi o nosso grande mestre e é o nosso guia e modelo que nós devemos seguir. Na passagem da mulher adúltera, onde estava todo mundo lá apedrejando, né, aquela senhora, e aí estava lá aquele reboliço todo, Jesus se afastou. Jesus se afastou, ficou lá próximo à areia, escrevendo na areia e em comunhão com o Pai. E aí ele volta e é questionado, né, a respeito da mulher adúltera, e ele responde: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E aí os mais velhos foram largando as pedras. Só que nessa passagem de Jesus, ela é linda, depois busquem ler na íntegra e reflitam em cima dela, mas o mais interessante nessa passagem, como Jesus é um grande mestre, em tudo ele nos ensina, o que eu mais aprendi nessa passagem foi o afastamento dele, quando ele se afastou, naquele momento de conflito, naquele momento onde todos estavam com os corações aflitos, com os seus nervos à flor da pele, sem saber qual a decisão tomar, qual atitude melhor a tomar. Jesus se afastou, nos dando esse grande exemplo. Se afaste quando houver um atrito. Se ligue a Deus, aos bons espíritos, para que a sua palavra possa ser uma palavra que edifique. Jesus tinha a moralidade, então a sua frase foi uma frase de efeito, mas muito mais uma frase moral, que fez naquele instante tocar corações e fazer com que ele refletisse em milésimos de segundo. Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Então aqueles mais velhos, sabedores do que tinham dentro de si, largassem ali as pedras, e assim foram todos se afastando e ninguém tacou a pedra. E Jesus falou para a mulher: vai e não peques mais. Nós ainda não temos essa capacidade, porém precisamos de grandes exemplos que norteiam a sociedade humana, como eu falei, Eurípides Barçanufo, Fabiano, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides e vários outros que nós temos aí. Temos hoje a biografia de tantos para estudar, mas o mais importante é que Jesus nos ensinou: respira, pense, reflita, porque dependendo das suas atitudes você pode se afastar da lei de Deus ou se aproximar. E aí que a gente possa fazer sempre a melhor escolha, refletir antes de qualquer atitude, mas principalmente pensar como esses irmãos, tentar entrar na vibração, nesse pensamento de amor desses grandes espíritos que são missionários, auxiliares do Mestre, para que a gente possa de verdade conduzir a nossa vida de espírito imortal com as nossas missões, com os nossos afazeres, da melhor maneira possível. Que Jesus nos ampare, nos guarde a todos. Graças a Deus.